Nação, vamos lá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cleberson RN, o canal de todo rubro-negro, o canal de Riate de todo flamenguista. E no vídeo de hoje vamos reagir, não é, ao Mário César Pereira, ao pilhado Thiago Asmar e ao grande Vampeta, o Vamp. Nada passou despercebido para esses três. Detonaram geral. Sampaoli, que se cuide, hein? Antes disso, peço a você humildemente, se inscreva aqui no canal Cleberson RN, deixe seu like e, se for possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Nação, é o seguinte, nação. Quero bater a meta dos 5.000 inscritos e conto com você. Tá certo? Valeu. Vamos lá, vamos de Riate. Vamos debater sobre o Flamengo. Então olha aí o que o Mário César falou. Vamos lá. Esse elenco do Flamengo não tem vergonha de perder dessa maneira. Eles perdem e tá tudo normal. 3-0 pro Cuiabá, 4-0 pro Bragantino, empata com a América do Maracanã, tá tudo bem. Alcas, Fluminense. A final do Carioca, que foi com o Fluminense, mas estava 2-0. Tomaram 4 gols. 4 gols. Sem pegar na bola. Uma coisa assim, deplorável. Ao Hilal, do jeito que foi. Então você vê que eles não ficam constrangidos. Sabe, não tem aquela coisa de perder dessa maneira e o time sai de campo normal. Parece que nada aconteceu. Então acho que tem aí um problema que está acima do técnico, que alguém tem que cobrar, alguém vai ter que tentar cobrar e organizar isso aí. Cobrar todas as partes, do técnico também. Cara, você precisa se aproximar um pouco mais dos caras, tem os caras do seu lado. É um racha muito claro. Claro que alguns jogadores não estão assim na bronca. Os caras que jogam sempre, para eles está tudo bem. Alguns jogadores, de repente, até têm uma certa boa relação. O caso, o Bruno Henrique foi lá abraçar o São Paulo na quinta-feira, quando fez o gol. Ficou testa com testa. Então, agora, o que acontece? O Bruno Henrique deve ter uma certa, não sei se gratidão, assim, um certo respeito, porque o São Paulo banca ele desde o começo que ele voltou da lesão. Agora é fácil falar do Bruno Henrique, ele tem jogado bem, mas quando ele voltou da lesão, a dúvida com relação a ele, se ele ia voltar a jogar, era enorme. Todo mundo, será que ele vai ser o mesmo Bruno Henrique? E o São Paulo banca desde o começo. Teve um jogo contra quem que o Pedro se machucou com um pouco. Mauro, só um minuto que a gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Pode falar. Teve um jogo, não lembro qual foi o adversário, que o Pedro se machuca logo no começo. E o São Paulo coloca o Bruno Henrique, ele joga quase os 90 minutos, ele tinha acabado de voltar. Depois disso, inclusive, ele para uma semana ou duas. Foi o que o Pedro bate o pênalti? Ele se machucou batendo pênalti até. Né? Esse qual foi o jogo? Então, aí assim, Goiás. Goiás, não foi? Goiás. E segue, e foi até o final. Então o São Paulo sempre põe ele para jogar. Talvez um outro técnico tivesse um receio e segurasse ele um pouco mais. Então talvez o Bruno Henrique tenha uma relação assim, esse cara tá me dando chance. E lembrando que ele ficou pé da vida quando o Santos vendeu, em 2019, o jogador pro Flamengo. Ele queria o Bruno Henrique para ele lá no Santos. Ele não, e o Bruno Henrique também, né, Mauro, que é um cara que é próximo ao Gabigol. Se tem ali uma disputa de vaga, Pedro, Gabigol, o Bruno Henrique tá do lado do Gabigol. O Gabigol não tem nenhum problema com o São Paulo, mas outros jogadores, claramente, você vê ali, ontem o time, assim, os caras não queriam, não é que não quer jogar. Os caras entraram em campo. Gente, vamos falar sério. Esses jogadores, se eles entrarem em campo organizados minimamente, aí entra também a responsabilidade do técnico. O time estava uma zona, né? Muito mal montado. Mas se for para competir, para jogar, claro que dá jogo com o Cuiabá, né? Tem que dar jogo. Não estou falando que tem ganhado o Cuiabá, não. Não estou faltando respeito com o Cuiabá, mas dar jogo é competir. Não competiram. Um papel assim ridículo. Eu acho incrível como é que não tem vergonha. Como é que o jogador profissional faz um jogo daquele e os caras não enfiam a cabeça assim, sabe, a cabeça num saco e se escondem. Porque é vergonhoso, cara. É muito vergonhoso e ninguém cobra. Quando eu falo ninguém cobra, é acima do técnico. O clube tem que cobrar. Mas o Flamengo é assim, é isso. O Flamengo continua sendo um clube muito bem gerido na parte financeira e administrativa e no futebol, tendo os velhos problemas que ainda habitam o clube. Tem isso, né, velho Vamp? Foi uma atuação ridícula, também perguntando pro Bruno. Foi uma atuação patética desse time do Flamengo. Teve o Pedro, que já estava envolvido em várias polêmicas aí na semana, com uma finalização ridícula. Foi ridículo, porque ele estava cara a cara com o goleiro, desacelera, perde o tempo, o zagueiro chega e ele ainda finaliza de calcanhar. Aquela finalização de calcanhar, pra mim, é uma afronta. Aquela finalização de calcanhar, pra mim, define o que foi o Flamengo ontem. O Flamengo ontem foi um time apático, foi um time sem vontade. E não só pra mim. Eu quero até escutar o Sampaoli, tá? A gente vai voltar pra rádio pra gente escutar o Sampaoli, o que ele falou, porque o próprio Sampaoli deixa claro. Tá aqui, ó.
fez um primeiro tempo muito fraco, sem vontade, sem paixão. E ele disse num determinado momento que esse time do Flamengo, em jogos de menor expressão, tá jogando sem ilusão e sem paixão. Quando ele diz sem paixão, ele quer dizer sem tesão, sem vontade de entrar em campo, apático. O sonho dele é ganhar o brasileiro, Ele né? fala que pra ele o brasileiro é o principal. A gente vai voltar agora pra Rádio Jovem Pan pra escutar o Sampaoli, tá? De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, pra escutar o Sampaoli aqui com 55 mil pessoas ao vivo com a gente. Vamos escutar o Sampaoli, o que ele falou sobre essa situação do Flamengo. Ele deixa claro, faltou vontade, faltou tesão. E outra, ele considera o brasileiro uma prioridade. Mas aí também eu acho que vale um pouco a gente questionar. Mas ele poupou no brasileiro. Eu até concordo que ele tem que poupar. Mas se é a principal prioridade Na dele, coletiva, a menina pergunta pra ele de novo sobre o rodízio sim. de jogadores. Ele fala que não podia contar com Arrascaeta nem Gabigol. O Everton Ribeiro teve um problema teve ali, um problema antes do lá. jogo. Mas assim, Tico, você vai chamar ou fala depois? Vamos ouvir rapidinho o Sampaoli para depois escutar o velho Vamp. Es una coincidencia de un aspecto competitivo que el Timi tiene que mejorar, que obviamente muda mucho en diferentes competencias. En cada juego de eliminación el Timi está más conectado, más decidido, más protagonista. Hoy sí el Timi hizo un primer tiempo muy fraco, sin ilusión, sin pasión, y terminó perdiendo en la segunda mitad por algún error puntual, pero creo que son las cosas para mejorar. Creo que Flamengo debe tener la misma predisposición y atención que tenemos o que tenemos en competencias de eliminación, como hoy, que lamentablemente Otimi no compitió como merecía competir aquí. Intento todo el tiempo a que los jugadores cada juego sientan como el último, más allá de qué competencia. Eu sinceramente fico ilusionado con el Brasileirão. Para mí el Brasileirão es el torneo más importante por el que yo vine aquí. Un torneo que las 2 veces que estuve en Brasil estuve muy perto de él y no alcancé. Entonces era mi competencia preferida. Entonces, pero bueno, hay que mudar rápido la cabeza de los jugadores para que también sepan de que una competencia que no podemos demorar en prestarle atención, porque si no cada vez va a ser más difícil de ganar. O sea, veníamos con mucha ilusión porque, como falé antes, para mí Brasileirão es un torneo por el cual yo llegué aquí. Entonces, para mí es una gran frustración hoy. Olha, Ivan, ele deixa claro. É o que me dá mais esperança, o que eu tenho mais fé, o que eu quero mais ganhar é o brasileiro, e não sentiu paixão. O próprio treinador dando uma cornetada, que não teve paixão no time do Flamengo ontem. Então, né, eu já tive do outro lado como ex-atleta, né, em algum momento distraído, em algum momento mais focado. Somos seres humanos, carne e osso. Mas o que me surpreendeu ontem, a gente estava aqui fazendo Canelada, depois do Canelada, fui lentamente pela Radioleste, que eu moro na zona leste de São Paulo, no Tatuapé, escutando o Bruno Prado e o Zé Manuel, que fizeram um jogo, né? Pela Jovem Pan. E aí eu tô vendo que escutando, que o Cuiabá tava pressionando o Flamengo desde o começo, né, Bruno? Você fazendo os comentários. Beleza, Tico, chega em casa, no meu ninho, lentamente, vou fazer. Eu gosto de cozinhar também, viu, Tico? Eu sei cozinhar também, né? Fiz um frango ao molho pardo lá, fazendo arroz e botei no jogo. Eu não tô nem ligando do que você come, do que você sabe cozinhar. Lógico, você só sabe o que é açaí. Guarda pra você. Açaí e granola é com você. E eu tô vendo aquele bombardeio todo, assistindo o jogo e tal. Quando termina o jogo, isso que o Mauro falou, né, já sabendo que o Botafogo tinha empatado, o Flamengo enfrenta de novo o Botafogo, vai enfrentar no segundo turno. Aí você calcula assim, você diminuiria a pontuação, contando você já pensando, quem tá focado mesmo, fala assim, ó, vou ganhar, diminuir 2, depois eu vou pegar eles ainda, podendo ser 5, cair para 6 pontos na tabela. É quando termina o jogo. Aí que você vê que ninguém tá focado. Termina o jogo,
entendeu? O modo fala assim, quando alguém tá puto, abelhas africanas. Eu vi uma confraternização de cumprimentar. Não é que o jogador terminou o jogo, cada um fez seu trabalho, seja inimigo, não. Mas todo mundo tranquilo, sorrindo, abraçando os jogadores do Cuiabá. Não tô falando que o jogador tem que ser inimigo. Não mostra vergonha de perder. Não sai puto. Não sai puto. O Davis cumprimentou todos os jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo se cumprimentou, todo mundo do Cuiabá. Eu não vi, assim, insatisfação pelo resultado, Maldo. Isso que eu quero falar. Assim pô, vamos descer pro vestiário. Que nem o Herner Valencia brigou com o Luiz Adriano. Não tô falando que aquilo é justo. O Herner Valencia falou que não era o momento certo de comemorar, que ele queria ganhar o jogo. Tava incomodado. Tava incomodado, né? Que o Pedro falou isso pra nós no jogo do Inter com o Corinthians no sábado. E eu vi tudo muito tranquilo, parecendo que, pô, com todo respeito, perdeu do Cuiabá, onde o Flamengo nunca tinha perdido do Cuiabá. O ano passado ganhou lá de 2-1. Ganhou do Maracanã. Quer dizer, tudo muito tranquilo. Digo, então os caras não estão focados no brasileiro. Aí depois vem a coletiva do Sampaoli. Que isso que eu tô falando é antes de escutar a coletiva do Sampaoli. Todo mundo se cumprimentando, lógico. São atletas, todo mundo amigos, mas estava muito tranquilo, muito parecendo que estava... Pois é, nação. Eu concordo plenamente aí com o Vampeta, com o Pilhado, né? Com o Mauro César. O Flamengo passa vexame diante do Cuiabá. E agora nós somos motivos de zoação do Davidson, que fala que está no melhor momento que o Gabigol, Soares e Pedro, e que merece uma chance na seleção brasileira. É sacanagem, né, gente? Nação, vamos lá, olha, se inscreve no canal, tá? Deixa o like e compartilha. Todo dia tem vídeo aqui de Riate. Vai reagir aí, né? Os antes, né? Os lacradores. Então, se inscreve, deixa o like e compartilha. Beijão do Clebson. Tamo juntos. Fui.